Cláudia. Olá, Maria. Tudo bem? Sim. Olá, Cláudia. Tudo bem, Ricardo? Está tudo, obrigado. Então, hoje o que é que vamos aprender? Leixeirinhas. Que giro. Sim. Já é uma coisa que já me pediram o ano passado, a primeira vez que eu trouxe e expliquei como se trabalhava com os plastificados e, portanto, eu vou fazer uma leixeira pequenina. A outra que eu trouxe é mais elaborada, portanto, demora um bocadinho mais a fazer-se, mas vamos fazer hoje uma mais simples. Portanto, Francisco, me pega na lancheira, vai levar o almoço ao pai. Exatamente. Porque cada vez mais as pessoas levam os almoços para casa, para o trabalho. É verdade. Então, Pronto, então. há uns que não levam, que têm depois sempre assim feitas O chefe durante e tal, o trabalho, chefe, não é? que eu ouvi dizer. Uns tripos, umas coisas e tal, não é? Pois, Mas- isto não é para quem queira, é É para quem pode, exatamente. Mas então sabe como é que vamos Então, fazer medidas. estas lancheiras? Isto tem aqui umas laterais. Unidas venceremos. Tem aqui umas laterais e tem o tecido todo inteiro, que é este que está aqui por baixo, e as medidas que eu vou dizer agora. Só pegar Então, aqui no meu tablet. o tecido comprido, que é este que está aqui, tem 20 por 74. E as duas laterais têm 30 por 12. Uma e outra, certo? Pronto. Isto, vou-vos explicar qual é a mecânica, depois as pessoas, se quiserem fazer maior, porque isto cabe um iogurte, um snack, quer dizer, Um senhor iogurte. um iogurte, um sumo, uma água, mais, o que é que se leva mais? Uma sandocha, umas Por coisas exemplo? assim. Ou seja, o que eu queria dizer era que com este tamanho não dá propriamente para Mas também levar, pode ser, não é só... para transportar os taparoeiros. Se as pessoas quiserem fazer maior, é só aumentarem as medidas que eu vou dizer. certo, ok. Então, Mas pode ser para os mais pequenos levarem podem, claro que sim. Pode para a que sim. escola. Sim. E Então, eles estão lá todo dia, precisam de vários lanches. 2 lanchinhos, pelo menos, exatamente. Então, só para vocês perceberem qual é a mecânica, isto tem 74 centímetros de altura, ou seja, da altura total, e para perceberem a mecânica, para depois aumentarem as vezes que quiserem. As laterais têm 12 centímetros por 30. O que é que isto quer dizer? Que é que uma lateral vai ficar deste lado e a outra vai ficar deste, certo? E o que é que isto vai fazer? 30 de cada lateral, 30 mais 30 dá 60, mais os 12 de cada canto dá 72. E, portanto, eu dei 74, que é uma margem de segurança, digamos assim, para que as pessoas não se preocupem depois se faltar ou se sobrar um bocadinho por causa das margens. Então, eu não gosto de dar as medidas Ou mesmo à seja, risca. se aumentarem, não se Têm sempre em esqueçam de conta- ter têm o sempre- somatório dessas medidas Exatamente. e depois dar ali uma margem. Principalmente aqui do cantinho, que tem 12, portanto o nosso fundo, que é esta parte aqui de baixo, vai ficar com Certo. 12, e é isso que as pessoas têm que ter em conta. Imagina que queria fazer maior, poderia fazer de 50 e depois colocar aí 20, não é? Portanto, 50, 100, de 120 largura. fazia para isso, neste caso, 122, por aí. 123. É só mais 2 centímetros, Ok. nada mais do que isso. Muito Pronto, bem. e agora o que é que vamos fazer? Vamos dobrar aqui ao meio e vamos começar a cozer frente com frente uma lateral de cada vez. Vamos cozer esta aqui e, se vocês repararem, já vem quando chegamos lá, para não estar a... E agora, podem... Começa a dar informação Sim, a mais. quando chegamos lá. Podem alfinetar, mas pouquinho, porque este é plastificado e o plastificado fica furado, portanto, À marca, não é? mesmo na pontinha que é para ser a margem da costura. Mas também temos a vantagem que o plastificado agarra um bocadinho entre ele e, portanto, não é necessário estarmos a pôr muitos alfinetes, é mesmo só para marcar ali o início. E então vamos cozer de uma ponta à outra e quando chegarmos aqui, com a agulha lá em baixo, depois eu vou repetir ali na máquina, com a agulha lá em baixo vamos rodar esta parte para aqui, que é para começarmos a fazer a primeira lateral. Pronto, então, vamos lá à máquina. Isto tem que ser passo a passo. Sim, Não é fácil. Aqui é mais fácil. É fácil, é só perceberem como é que isto se faz. A Então, mecânica. sim, podem rematar no início, para ficar bem rematado. E agora vamos até lá ao fundo. Vamos vendo se os tecidos estão alinhados. Em princípio, como eles são plastificados, eles não saem do sítio. E agora, ao chegar, agora, aqui em baixo, atenção. ao chegar aqui em baixo, mesmo na pontinha, portanto, se não conseguirem com o pé, façam à mão, e com a agulha lá em baixo, levantam e vamos rodar o tecido. E esta parte daqui da lateral ficar junto com esta. E só vai cozer. Só vou ok. cozer esta parte. Esta parte aqui que eu já cozi, eu tiro. Eu só estou a cozer o fundo neste momento. Uhum. Volto a baixar e devagarinho começo a recozer. Alinho Lá para não novamente. ficar torto. Exatamente, alinho outra vez os tecidos. E vou repetir a mesma coisa aqui. Chego aqui, a agulha lá em baixo, rodo e faço juntar as duas partes. Ok. Acho que está perceptível. Sim. Volta-se a dobrar, Acertar, alinhar. alinhar, baixar a agulha outra vez e por ali fora.
Deste lado é simples cozer, porque nós estamos a cozer plastificado com plastificado. E, portanto, neste lado a superfície é na mesma tecido. A vantagem deste tecido é que, ao contrário das carnes para as tripas, não é por estar a cozer 2 horas, não é? Eu não percebi, Francisco disse. Está a falar de cozer tripas. Ah, não, isso não. É mais fácil fazer isto que fazer aquilo. Não, demora mais tempo. Ah, ok. Então, Já temos uma parte. Já temos aqui uma lateral, certo? Não tem nada que saber. Aqui o cantinho ficou perfeito e agora precisamos de repetir a mesma coisa para o lado de lá. A dose é a mesma, não é? A dose é a mesma, portanto agora tem até a facilidade que já sabem onde é que vão pôr a outra. Venho aqui, Maranhão. Aqui vai ser o fundo e vamos pôr esta lateral aqui no mesmo lado. É na mesma, é sempre frente com frente. Portanto, Exato. nós estamos a ver as frentes do tecido, vamos cozer aqui frente com frente. E se não souberem onde pôr a lateral, já sabem, é de lado. É de lado, exatamente. E agora, como já temos esta aqui de guia, já sabemos Sim, onde é que podemos acertar as duas. Ok. Podemos voltar a pôr um alfinete só, aqui na pontinha, e voltamos a fazer a Se mesma tiver coisa. dificuldade também, é uma questão de medir. Sim. Espera lá, tenho que subir aqui um bocadinho, que aqui está preso. Mede o que vai daqui a aqui. Onde é que está? O quê? A lateral. Está aqui. Ah. Está aqui. Mede o que vai daqui a aqui. Sim, e ajusta. faz a mesma coisa daqui. Exatamente. É aquela história da distância, não é? É isso. O que é mais longe? Se é de Se é outra daqui, aqui, não é? Estás a beber água? Não. Vou beber chá. Qual é aquela sei cidade se há. alentejana? Diz? Ai, Há uma outra terra também muito parecida, mas que não é... não é Beja, pois não? Não. E só vou repetir a mesma coisa para este lado. Mas a questão das distâncias é importante. Quando se quer fazer uma viagem longa, saber o que é mais longe, o que é Beja, ou, por exemplo, de lá de baixo para cá. Sim. Chega ao cantinho, é Conheces exatamente a mesma aquela coisa. região Pegas? A agulha lá, levantam. Aliás, fala-se muito aqui, porque é uma zona também de gastronomia muito relevante, não é? Mas é preciso ter atenção à distância. Ai sim. O que é que será mais? Pois. Pois é. Daqui a lá ou de lá a aqui. As voltas que eles dão. Só as tiradas. Não é, Maria? Tu estás aqui tantos dias a ouvir. Depois eu fico um bocado influenciada, sabes? O que é que foi? Roda-se outra vez. Vocês sabem lá. Estou quase a acabar. Agora vamos lá. Então, um ritmo apropriado. Para fechar, poderão apenas e só utilizar o sistema de mola, Não, para fechar podem fazer de várias formas. que está aqui, Não, ou então Não, podem fazer de várias formas, por isso é que eu já trouxe aqui uma feita, que é, para já podem pôr dentro e fora, de plastificado, ou seja, se o objetivo é transportarmos comida e a comida pode verter, pode sujar, faz sentido. se tivermos o plastificado, pronto, estão a ver esta margem que está aqui a mais? mas há Nós tecido agora- plastificado dos dois tipos. Não, nós agora vamos Temos é que fazer o interior. Exatamente. Pronto, depois tá eu bem. aqui aparava, não é? A tal margem que eu dei a mais de segurança. Pronto, e agora o que é que vamos fazer? Mas Vamos... aparas porque queres fazer assim. Sim, posso fazer uma palhinha. Podias fazer Podia fazer assim, uma palhinha, podias podia fazer sim. uma palhinha que foi um penteado muito utilizado. Mas Exatamente. em 280. Estão a ver como é que ficam os cantos? Ficam assim, direitinhos. Ou seja, isto não tem fundo, não é? O fundo é inteiro, porque eu usei o tecido só, e só as laterais é que estão a fazer Verdade. o fundo. Pronto, e agora o que é que podemos fazer? Se quiséssemos fazer plastificado dos dois lados, de facto não há tecidos plastificados dos dois. Nós temos Olha, de um está lado aí um Então, nicho de mercado. ora aí bem. Uma oportunidade de Fornecedores de negócio. tecido plastificado. Esta está um bocadinho maior que a outra, que eu fiz com uma medida diferente, mas eu vou parar e se quiserem cozo só para vos mostrar. Não há necessidade, mas percebemos perfeitamente. Ou seja, eu O que é agora que havia tenho que de fazer? cortar, porque esta está um bocadinho maior, porque está de um tamanho diferente, que eu fiz umas lancheiras maiores e umas mais pequenas para testar o tamanho. E o que é que nós tínhamos que fazer? Só temos que juntar costura com costura e cozer agora toda a volta. E virar do direito E virar. E virar do direito e fico com
com uma lancheira por dentro e por fora. Olha, mas Não estou a perceber essa. pois Não, agora eu faço, ao virar não. Sim, ela está frente com frente. Eu vou cortar e vou fazer para vocês verem. Se tivermos tempo. eu Oh faço. menina, foi agora estragar. Não estraguei nada, fica do mesmo tamanho. Pronto, eu agora faço frente com frente e começo a cozer por aqui fora, certo? E se calhar Mas depois ao virar, como é que vais ter o plástico para fora? vou, por isso é que está frente com frente. Espera lá, vai ficar um para fora e um para dentro. A menina está Estou a confundir, estou-vos a baralhar. a tentar dar-me um nó Vou cozer então. sem recorrer à máquina de costura. Sim, mas isso não está fácil. Agora, aqui é só cozer a toda a volta. Mas vai deixar um espaço para depois Vou puxar. deixar um buraquinho, uma aberturinha para virar do direito. É essa Sim, a tá confusão? bem. Era essa. É que se fizesses tudo, Não, se nunca cozesse mais tudo, virava. tudo, nunca mais virava, exatamente. Por isso é que a regra de costura é sempre cozer frente com frente e há sempre uma abertura para virar do direito. Porque nós cozemos sempre a ver os avessos. Está quase? Vou deixar aqui uma abertura numa das laterais. E depois podem fechar com velcro, como é que eu tenho aquela Sim, ali tem tem uma velcro. linha, mas tem um bocadinho Não de vi, velcro. deixa ver. É bom isso. Pode fechar com velcro. Não me disseste São que tinhas muito trazido giras. lanche. Ai, não é só o chefe Marcos, estás a comer, é? Eu também trago. Esse é para mim. É saudável esse. Não sei, será muito saudável. São muito giras. Não é de fácil digestão. Pronto, e agora Agora sim. viramos. E depois precisamos de fechar a abertura. Pois, assim está bem. Sim, assim Disseste já- que estou toda a volta, estava a pensar como é que Não, depois não. davas. Não é possível cozer logo virado. Não é possível, porque não, depois as costuras ficam de fora. E assim fica tudo dentro e as costuras não se veem. Aquela ali não Pois. consegues ver nenhuma costura, só se virares do. Pronto, tinha que ter deixado uma abertura maior. Podes fazer ainda assim um ponto de decorativo. Posso, toda a volta. Posso, sim, senhora. E se assim for, podes já cozer direito. Com um ponto decorativo. Não, porque fica na mesma assim feio aqui por Está fora. bem, pronto. Por acaso o tecido plastificado não esfia. Não Estou a esfia. ver, então nós temos duas. E agora uma vai lá para dentro. Oh, God. A construção é igual como nas Sim, sim. malas. Pronto, estão a ver? E ficamos com uma coisa. Oh, aí está. Depois damos assim uma coça. Ali para o meu Deus. sítio. Mostra. Agora, claro que era preciso fechar aqui a Chegou o abertura. Cláudio. Com a máquina? Aqui, Aqui convém ser sim, com a aqui agulha pode ser com a para máquina. ser o ponto Aqui pode ser duas formas. disfarçado. Eu já disse os truques para cozermos o plastificado, que é ou com papel vegetal ou com creme hidratante. Eu já falei disso quando falamos dos plastificados. Isto para quem não tiver o calcador, porque existe um calcador para cozer os tecidos plastificados, que desliza. Porquê? Porque o calcador normal de metal vai empancar aqui, não vai deslizar como num tecido normal. Ok. Então Mas é se preciso for um um calcador. calcador próprio, Sim, existem ele não calcadores. anda, ele desliza. Exatamente, desliza. E se não, podem fazer o truque de colocarem aqui o papel vegetal e costurarem. Ok. Ou colocarem o truque do creme hidratante a toda a volta. Pronto, e agora já estava. É só. Depois, claro, tínhamos que fechar aqui como quiséssemos. Se não, podiam fechar à mão. E ainda podiam fechar ou com velcro ou com umas molinhas, que também há umas molinhas de pressão. Sim. Também podia ser. Está muito giro, Pronto, assim. e assim já está plastificado de um lado e do outro. Está muito tortinha, coitada, que agora era preciso Gosto nós muito. endireitarmos. Pronto. Está feito. Mas esta aqui já está feita. É Sim. para que o lanche. Sim. Espetacular. O velcro é prático, E se ainda quiserem ir mais longe e quiserem transportar mesmo a comida aqui e quiserem manter a temperatura, existe um enchimento térmico. Mas se Entre colocamos os dois. entre os Entre os dois tecidos. tecidos, exatamente. Que mantém ou a quente ou a frio. Que Que é bem. utilizado para as lancheiras, de facto. Que bem. Hã? Há Que tudo bem. agora. Que bonita sugestão. Sobrou este. Foi o que eu parei dali. Muito bem. Cláudia, muitíssimo Nada, obrigado. obrigada. Mais uma belíssima sugestão.